Você conhece a teoria dos chamados Néfilim? Essa teoria defende que gigantes habitaram a Terra no passado. Será que existiram seres humanos de proporções épicas caminhando entre nós há milênios? É sobre isso que vamos abordar neste vídeo. A história da humanidade está repleta de lendas e mitos sobre gigantes. Essas histórias são encontradas em diferentes culturas ao redor do mundo, desde os gigantes mitológicos da Grécia Antiga até as lendas dos Néfilim mencionados na Bíblia. Mas será que essas histórias são apenas contos de fadas ou há alguma base de verdade nelas? Segundo essa teoria, os gigantes teriam coexistido com os humanos em um passado distante. Alguns acreditam que eles teriam sido uma raça separada, enquanto outros sugerem que seriam uma variação humana de tamanho descomunal. A história de Davi e Golias também seria citada como um exemplo de encontro entre humanos e gigantes. Néfilim é um termo derivado do hebraico nafal, que significa ele caiu, sendo interpretado por muitos como o significado de anjos caídos. Os gigantes são mencionados na Bíblia em vários lugares, por exemplo, Gênesis 6:4, Josué 12:4. Og, o rei de Bazã, Deuteronômio 3:11, o povo gigante em Canaã que os espiões de Moisés relataram, Números 13:30, 33, Golias, 2 Samuel 21:19, e os Anaquins, Deuteronômio 9:1-2, são todos exemplos de gigantes nas Escrituras. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, a Bíblia dos judeus, traduziu o termo pela palavra grega que significa, literalmente, nascido da terra, e as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. Lutero, por sua vez, traduziu Néfilim como tiranos, pois, segundo sua interpretação, caíram sobre o povo e os oprimiram. O livro de Enoque, por exemplo, relata como anjos chamados sentinelas tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes chamados Nefilins. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e cruéis, que se voltaram contra os próprios seres humanos. Ao que tudo indica, os gigantes que aparecem no Velho Testamento bíblico deixaram de existir no período do rei Davi, onde possivelmente foram todos dizimados. O próprio gigante Golias, morto por Davi, era um descendente longínquo dos Nefilins, mas bem inferior aos primeiros que aparecem no período pré-diluviano e que são possivelmente os principais motivadores da destruição daquele mundo antigo, conforme 2 Pedro 2:4 e Judas 6. Aqueles que defendem a teoria dos gigantes apontam para evidências arqueológicas intrigantes encontradas em diferentes partes do mundo. Desde pegadas gigantes fossilizadas até esqueletos de proporções impressionantes, há muitos indícios que sugerem a existência desses seres na antiguidade. Todas as referências de gigantes que aparecem nos livros de Erich von Däniken também apontam para os Nefilins, bem como os escritos de Zecharia Sitchin, que ao se referir aos Anunnakis das tabuletas dos povos sumérios também apontam para os Nefilins. No entanto, os céticos argumentam que muitas dessas supostas evidências são mal interpretadas ou simplesmente falsas. A análise científica de alguns achados arqueológicos sugere que as pegadas gigantes podem ser resultado de processos naturais, e não de seres humanos gigantes. Segundo Adam Clarke, a tradução de Néfilim como gigantes é um erro. O texto de Gênesis faz uma distinção entre os filhos dos homens e os filhos de anjos. Os filhos dos homens seriam os Néfilim, homens caídos e nascidos da terra, com a mente animalesca e diabólica, contrastando com os filhos de anjos. Esta distinção seria entre os pecadores e os santos. Os Néfilim teriam se tornado Giborim, do hebraico Gabar, eles prevaleceram, foram vitoriosos, que significa conquistadores ou heróis. Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch também atribuem a tradução de Néfilim como gigantes a um erro. Segundo estes autores, a interpretação de Gênesis 6:4 é controversa, porém eles rejeitam como absurda a ideia de que a passagem se refere à reprodução entre anjos, filhos de Deus, e filhas dos homens, produzindo uma raça de monstros, como se fossem semideuses, demônios ou anjos homens.
Segundo Keil e Delit, os Nephilim, ou seja, os tiranos, já habitavam a terra antes dos filhos de Deus, descendentes de Sete, terem filhos com as filhas dos homens, descendentes de Caim, e continuaram existindo depois que nasceram os filhos destas uniões. A teoria dos gigantes continua sendo objeto de debate acalorado entre estudiosos e pesquisadores. Alguns a consideram apenas um produto da imaginação humana, enquanto outros defendem que há mais para descobrir nesse intrigante mistério. Independentemente de acreditar ou não na existência dos gigantes, é inegável que a teoria desperta nossa imaginação e nos faz questionar o que realmente aconteceu em nosso passado distante. A arqueologia e a ciência continuam nos fornecendo novas informações, e quem sabe, um dia, poderemos resolver esse mistério de uma vez por todas. Se você conhece alguma história, opinião ou tem alguma informação sobre gigantes, compartilhe conosco nos comentários abaixo, gostaríamos de saber o que você pensa sobre esse assunto intrigante. E se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.